Seja bem-vindo, seja bem-vinda àquele momento maravilhoso. Claro, comigo, professora Monique, na redação. É o momento que você descobre: redação é de boa, é fácil. Assunto de hoje: descrição. No entanto, dois tipos de descrição bem legal, bem bacana, para você depois poder utilizar nas suas redações, as quais alguns tipos textuais eles se cruzam. Por exemplo, a narração e a descrição é bem comum elas estarem juntas, certo? Então, o que que acontece? A partir daí, você consegue fazer esse fluxo, utilizar tudo o que precisa, certo? Incluir os tipos de descrição necessários, né, na tua redação. Então, como a descrição? O que que é descrever? É você pertencer ali ao fato, é ter uma pessoa ali trazendo todo aquele contexto para você. Isso que é descrever, é você se sentir pertencente, é você saber o que aconteceu por meio daquele que estava como testemunha em uma cena ou, né, contando alguma coisa, uma história, enfim. Isso é descrição. Agora, o que vem a ser a nossa descrição objetiva? Porque a descrição ela se divide em tipos também. E claro, quando você vai utilizar na prática, no teu texto, você tem que ter ciência disso, certo? Então, a descrição objetiva, eu acho que o próprio título, ele já te fornece muitas coisas. O que vem a ser essa descrição objetiva, ó, ela pode ser traduzida como a fidelidade ao qual esse emissor, essa pessoa, certo? Que está responsável por te transportar tais acontecimentos, ok? Ela descreve com objetividade esse fenômeno, ok? Nesse tipo de descrição. Claro, ela é feita a partir do objeto selecionado, ok? Uma percepção geral que todos possuem dele. E claro, qual é a minha preocupação? Com o vocabulário. Por quê? Porque eu utilizo essa palavra muito importante, precisão, certo? E com a exatidão de detalhes. Porque pensa você, eu sou a testemunha daquele acontecimento. Se eu não priorizar, por exemplo, quais as palavras que eu vou trazer, como a maneira que elas vão se enquadrar no meu discurso, talvez você, fique, opa, será que aconteceu isso mesmo? Então, ou seja, tudo isso é muito importante. E outra coisa muito interessante, eu tenho que ser fiel àquilo, mesmo que não seja uma coisa aí, né, que eu super concorde, não é? Ou que eu gostaria de dar uma mudadinha, uma inventadinha. Se eu fizer isso, não é uma descrição objetiva. Eu não estou sendo fiel com aquele objetivo, com aquilo que eu escolhi para descrever. Ok? Bora! Olha só, um exemplo de descrição objetiva. O acidente ocorreu às 14 horas e a vítima encontra-se em estado grave devido às lesões na cabeça, sofridas mediante forte pancada. Até o momento, sabe-se que se trata de um homem jovem, com cerca de 30 anos de idade, 1,75 m de altura e magro. Ou seja, aqui eu não podia que, lógico, né? Eu tô trazendo aqui uma descrição de um acidente que ocorreu, né? Vamos imaginar, eu sou uma repórter, eu tô trazendo aí, né, só esse início para depois dar aqueles detalhes, né? Quem era de repente essa pessoa, estava indo, né, sei lá, encontrar com alguém, enfim. Aqui, ó, eu coloco a hora exata, às 14 horas, certo? A vítima, como ela está em estado grave, tá? Devido às lesões na cabeça, tal. Até o momento sabe-se que trata de um homem. Tá vendo? Ó, aqui eu não coloco assim também tantos detalhes. Um homem bonito, feio, enfim, quem era esse homem? Um homem, tá? E ele tem cerca de 30 anos de idade.
Então, ele pode ali ter 29, 31, enfim, ele tá nessa casa aí. Então, as pessoas já começam. E ele tem 1,75, né? Então, ele não é pequenininho, não. Ele é uma estatura mediana aí, tá? Uma estatura boa. Então, ou seja, você já consegue imaginar esse homem. Isso é exatamente uma descrição objetiva. Perceba uma coisa, que você não vê nenhuma intervenção pessoal. Ou seja, o que seria uma intervenção pessoal? Por exemplo, se eu dissesse que esse homem era bonito, ou que esse homem aparentava ser encantador, educado, ou que esse homem era feio, grosseiro, enfim, percepções daquele que está descrevendo. Você não percebe isso, certo? Isso é uma descrição objetiva e aquilo que nós chamamos de fidelidade ao objeto escolhido, né, selecionado para essa descrição. Bom, características importantes, claro, por quê? Porque quando você for aplicar isso ao seu texto, logicamente que aquela parte, como eu digo, mais concreta, palpável, isso mesmo, aquela que você vai utilizar, você tem que estar por dentro de tudo isso, tá bom? Então, olha só, na descrição objetiva, é empregada uma linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa? Sim, aquela que está composta, que faz parte do dicionário, certo? Bom, que mais? Não há espaço para utilização de figuras de linguagem. Por quê? Porque muitas vezes a figura de linguagem ela é carregada dessas impressões pessoais. Aqui, nós não vamos ter isso, certo? Emprego de uma metáfora, por exemplo, não cabe aqui na descrição objetiva, certo? Então, os fatos, eles têm que ser descritos de maneira concreta, ou seja, da maneira que elas aconteceram. Portanto, por isso que faz agora todo sentido a utilização dessa linguagem denotativa, ok? Vamos lá. Em contrapartida, claro, né? Enquanto uma é mais assim presa, a outra, querido e querida, você vai utilizar aí, claro, né, aquele teu jogo de cintura, as suas impressões. Por isso que a descrição vai ser chamada de subjetiva, porque carrega, né, as tuas impressões, a tua visão. Então, ela está centrada na observação feita pelo escritor, certo? Pelo autor, por aquele que está presente na cena. O que mais? Esse tipo de descrição é, logicamente, permitido, né, a tua utilização das tuas impressões pessoais, sentimentos, né, raiva, ou seja, o que você quiser. Bom, uso de linguagem conotativa. Por quê? Porque agora sim, né, o que seria essa conotação? Não é aquele sentido, o sentido do dicionário, não é mesmo? Porque o sentido denotativo eu usei lá atrás, na linguagem objetiva. Aqui não, aqui você pode fazer essa, né, utilizar essa linguagem conotativa, certo? Que mais? Aqui entre as figuras de linguagem, por quê? Porque se vem aquela metáfora bonita, aquela que você teve a ideia no momento, você pode utilizar porque o tipo de descrição favorece esse recurso linguístico, certo? Olha só que exemplo perfeito. No sonho, eu andava sob um mar de tristezas. Aqui, ó, figura de linguagem. E ao chegar à ilha, deitava sobre areias alegres. Olha que maravilha. Meu humor mudou, que bom, né? Do mar para a areia, da tristeza para a alegria, da turbulência para a calmaria, da ansiedade para o sono profundo. Aí que eu digo, né? Uma dormidinha nada mal. Olha só. Claro, sempre, né, eu friso que o que acontece aqui? Tudo que está na redação, o que permeia esta frente da língua portuguesa, muito boa por sinal, certo? E que agora você descobre que não há dificuldades, pelo contrário, também está presente em questões que os principais vestibulares abordam, que o Enem aborda. Com a descrição não é diferente. Por isso que é importante você saber qual tipo de descrição aquela questão utiliza como objeto, certo? Então, olha só,
A bonita cidade é pequena e pacata. Olha, ela aparece aqui só para você ter uma noção daquilo que eu estou falando, né? Lá, todas as pessoas se conhecem. O que há na cidade se resume em praticamente algumas poucas lojas. Uma escola muito boa e uma igreja lindíssima. Aliás, e uma praça muito florida. Então, uma escola muito boa, uma igreja lindíssima e uma praça muito florida. Eu acho que você começou a ter uma percepção aqui de algumas coisas, né? Ó, o trecho descritivo acima promove a caracterização de uma cidade. Você percebeu isso, né? Porque, ó, a bonita cidade é pequena e pacata. Olha que bacana. O que seria uma coisa pacata, né? Tranquila. Aquela sua cidade de novela que tudo acontece e todo mundo sabe. Entendeu? Bom, com base nisso, essa descrição pode ser classificada como, vamos lá, objetiva, porque traduz a realidade em linguagem denotativa. Acabei de falar para você sobre tudo isso, né? Sobre linguagem denotativa, sobre aquela obediência ali ao que está sendo escrito, certo? Aliás, observado, sem as tuas impressões. Bom, dinâmica, porque predominam trechos em que os locais aparecem em movimento. Estática, ó, parada, sem fazer nada, pois as pessoas que compõem a paisagem estão imóveis. Mais ou menos assim. Tá. Subjetiva, pois é possível perceber o uso de adjetivos que particularizam a visão do escritor. E por último, estática e objetiva, pois além da imobilidade dos seres, a linguagem é referencial. E agora, o que você colocaria? Não precisa pensar muito que eu vou te revelar? Claramente subjetiva. E por quê? Pois é possível perceber o uso de adjetivos que particularizam a visão do escritor, certo? Como, por exemplo, ó, a primeira frase, né? Aqui que eu falei para você. A bonita cidade é pequena e pacata. Só por esse adjetivo, bonita e pacata, ou seja, bonita e sossegada, é uma visão minha, certo? Eu ali, como a pessoa que está descrevendo essa paisagem, eu já estou dando a minha impressão, eu já estou me metendo nessa descrição. Então, por isso que ela não pode ser, por exemplo, ela não pode ser objetiva. Eu falava assim, ó, por exemplo, a cidade possui 100 mil moradores. Ah, isso aí seria uma descrição objetiva, certo? Porque não há nada demais, é apenas um dado. Nessa situação, você vai direto na questão aqui, né, da descrição subjetiva por conta das impressões. Beleza? Ó, ótimos estudos, uma boa descrição e uma boa produção.